Bem-vindos a mais um Pipoca Literária, o canal em que a gente lê e discute. A gente vê filme e discute. A gente lê peça de teatro e discute. E agora a gente resolveu vir discutir na internet. Por que não? Eu sou a Jim Marmorato. E eu sou a Bruna Peranovic. E hoje nós vamos falar sobre um filme que tá dando o que falar. Oscar. Pobres Criaturas. Esse filme tá concorrendo a 11 Oscars, entre eles Melhor filme, melhor atriz com a Emma Stone e melhor ator coadjuvante com o Mark Ruffalo. Então, vai lá, pega sua pipoquinha, a gente já tá com a nossa. Vem com a gente, piruá. Vem com a gente. E aí, o que você achou? Pobres Criaturas. Que filme complicado. Gente, literalmente, eu assisti o filme inteiro na pontinha da poltrona do cinema. Porque ele é tudo. Ele é cativante, ele é intrigante, ele é instigante, ele te prende, ele te choca. Ele é muito provocativo, assim. Muito o tempo provocativo. inteiro ele tá te provocando e o tempo inteiro ele te causa estranheza. E ao mesmo tempo ele te causa empatia, e ao mesmo tempo ele é engraçado, e ao mesmo tempo ele é tenso. E é um misto de sensações, e é um filme que, cara, eu tava com muito sono, eu achei que eu ia dormir no cinema. Amiga, aconteceu a Eu mesma tava coisa com comigo. muito Foi um sono. dia de trabalho, eu fui assistir o fim do expediente, assim, acabada numa segunda-feira, porque a gente precisava gravar. E eu falei, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa que eu tenho isso de dormir em filmes. Eu não tenho, Eu mas tenho. eu tô muito... Eu já dormi em musical, porque eu tava... Mas assim, eu acho mas é uma grande baita coisa falta pra de mim. respeito, É. sim. Até porque eu sou atriz de teatro, então assim... É uma baita falta de respeito, eu É, me mas às incomodaria, vezes- mas às vezes a gente tá muito Isso cansado. acontece. Não, Eu já ia dormir. eu sou boa em dormir, assim, ao ponto de eu ficar orgulhosa quando eu não dou nenhuma pescadinha no filme. Eu sou ótima. E são quase 3 horas que, não sei você, mas pra mim passou assim. Passou muito rápido. Falei, caraca, eu assistiria tranquilamente mais, porque você quer saber, você fica instigado, né? Bom, a personagem da Bella Baxter, ela... Não se sabe muito bem a origem dela no começo do filme, mas foi uma mulher que tentou cometer suicídio. Isso mostra na primeira cena do filme ela tentando se matar. E o que acontece? Na verdade, ela consegue Ela matar. consegue se matar, verdade. Ela está grávida. E aí, o personagem do William Dafoe, que chama Godwin, que assim, E ela chama ele de God o tempo todo. eu God. sou um pouco... Eu gosto muito de saber de nomes, enfim, e, né, a maioria das pessoas sabe God, em inglês é Deus. E ele brinca de Ele Deus. brinca muito de no Deus, filme. né? Então ele faz um cachorro com um corpo de pato, e aí troca o pato com cabeça de cachorro. Não, eu falei a mesma coisa, né? O cachorro com... Ele vai fazendo essas experiências, né? E ele é um- abre, e as pessoas que morrem, ele abre, assim, tem várias cenas ao longo do filme dele abrindo pessoas e vendo o que tem dentro, o que ele pode trocar, que órgão que ele vai Isso. trocar pelo órgão do outro bicho que tá morto, assim. Então ele brinca um bizarro. pouco de Deus assim mesmo nessa construção. Ele é um cirurgião brilhante. E aí tem uma cena que mostra, né, ele é professor também, e as pessoas, ao mesmo tempo que gostam da aula dele, ele é um pouco de chacota porque ele tem uma aparência muito absurda. Ele que Fazendo a referência desse filme ao Frankenstein, né? Porque ele é remontado, é porque ele pega as criaturas e remonta, enfim. Realmente faz muito sentido essa comparação. O que acontece? Ele encontra a personagem, que ele não sabe o nome, mas ele batiza ela de Bella Baxter, com o sobrenome dele. E ele faz coloca um cérebro infantil. Eu com a minha amiga, a gente assistindo, a gente pensou várias coisas, e a gente teve que ter esse diálogo durante o filme, pensando, meu Deus, mas como é que funciona, né, a biologia dela, como é a coordenação, e isso E eu acho muito legal que eles criaram uma passagem de tempo dela, porque ela vai envelhecendo muito rápido, o cérebro. E eles fizeram essa passagem de tempo com o crescimento do cabelo, e eu achei muito legal, porque é muito curioso isso. E não O dá cabelo não para de crescer nunca, gente, nunca, dá e desespero. no momento quando ele estabiliza, ela não tem esse cuidado de cortar e de não sei o que, porque ela é muito... Já podemos entrar na parte social do filme, que fala sobre o Claro. social. Eu acho que esse filme, o mais interessante desse filme, é que eu acho que ele retrata como nós seríamos sem o polimento da educação, vamos dizer assim. Perfeito Sem esse ponto.
Como você se comportaria num restaurante se você não tivesse esse polimento da educação? Pensou, o falou. senso de certo e errado. Tocou uma música, você vai sair dançando no meio do restaurante? dançar. Olha, essa cena, inclusive, incrível. é maravilhosa. Nossa, essa cena é uma das minhas preferidas, porque é maravilhosa. Ela dançando e se divertindo e assim, tá nem aí. E eu quem acho tá que- olhando. Não, e eu acho que rola uma quebra muito legal do personagem do Mark Ruffalo, porque ele tem o polimento da sociedade, mas ele quer entrar na dela, porque num dado momento ele no começo, quando eles começam a ter ali a relação, ele finge, não sei o que lá, tá tudo, não importa, mas quando ele começa a gostar dela, ele começa a entrar na dança dela, ele fica muito no certo ou errado, mas ele vê ela fazendo as coisas, de repente ele vai. E ele entra na dela, assim, Eu acho que essa é uma metáfora muito boa de entrar na dança dela, porque eu acho que nesse momento do jantar e tal, é o momento que ele realmente se vê mais apaixonado por ela e não apenas uma pessoa querendo sexo, né? É uma pessoa que começa a desenvolver um afeto. Só que aí, ao mesmo tempo, ele não é um afeto puro, né? Ele tem uma questão do controle ali. Tá no jantar, você só pode falar 3 frases. Que maravilhoso, essa massa tá incrível, e uma outra, tipo, sei lá, fabuloso. 3 frases bem absurdas. E ela segue. A Bella, ela é experimentadora, né? Ela tem a questão do cientista que o pai dela, né? O pai dela, entre aspas, né? O Godwin, tem, porque assim, ela quer antes de tudo experimentar, né? Ela quer experimentar. Então, assim, ela tá lá, descobriu, eu acho maravilhosa que ela fala... eu consigo fazer a mim mesma feliz. Quando ela descobre que ela pode ter a sexualidade, né? Que ela pode ter orgasmos, enfim. A Bella é uma exploradora e o Mark Ruffalo, ele traz essa oportunidade dela experimentar o mundo, né? Porque até então, o God fala pra ela não, pro estudante dele que cuida dela. Que enquanto ela era uma experiência, inclusive essa parte, quando ela é só uma experiência, é muito legal que eles usam o filme preto e branco. Eu vi até um site que fez alusão ao Mágico de Oz, que enquanto ela tá ali no mundinho dela, é preto e branco, e quando ela expande, quando ela vai conhecer outras coisas, outras histórias, o mundo fora dali, daquele mundinho, que chega a cor no filme, né? Então, eu acho que enquanto ela tá no mundinho dela, ela é uma experiência. Quando ela tá com o God. Ela é a experiência dele, ele é realmente o criador dela. E aí ele anota, tem um assistente dele que anota tudo que ela faz, ele que anota o crescimento do cabelo e não sei o quê. E que rola até essa estranheza sexual, porque quando eles percebem que ela descobriu a sexualidade, por mais que o cérebro dela seja infantil, por mais que ela ainda esteja aprendendo a formular as palavras, a formular um raciocínio, a andar, isso a Emma Stone faz brilhantemente, né? Se Ela é aprendendo a andar. brilhante nesse filme. Desculpa, mas assim, eu ouvi que as pessoas estão torcendo pra atriz do Maestro, que também tá ótima. Mas a Emma Stone ganhou meu coração, mas enfim, não, mas a construção de personagem das duas é muito difícil de comparar, porque é muito diferente. A Emma Stone tem toda essa coisa de estar aprendendo a andar, e de estar aprendendo a falar, de estar aprendendo os movimentos realmente como uma criança. E quando ela desperta a sexualidade dela, quando ela descobre que ela tem um método de prazer e tudo mais, e se fazer feliz, fazer feliz é maravilhoso. Os caras começam, o cara que é assistente dela, o God, começa a ficar meio ali, não sei o que, não, a gente precisa de um marido pra ela, pede pro menino casar com ela, e aí que a gente tava até falando que começa, a estranheza do filme começa nisso, né? Porque é um negócio, tanto o personagem que é o assistente, quanto o personagem do Mark Ruffalo, começa uma obsessão por querer transar com ela. Eles se apaixonam, né? O personagem, o assistente, ele não tem essa questão sexual com ela, né? Ele fica intrigado por ela, ele fica curioso. Eu acho que ele se encanta de verdade, assim, por ela, mas mas eu acho que é mais uma curiosidade do que um encantamento de amor. E eu acho que é uma questão do cuidado também, né? Ele tem um cuidado, ele é o personagem dele, acho que, na minha opinião, é o personagem masculino, né? Mais sensível do filme. Se bem que tem o
o cara do navio também, que é um amigo dela, que ele é bem bacana. Mas enfim, ele é um personagem sensível, sabe? Bem diferente do Mark Mas Ruffalo. ainda assim é um cara querendo transar com uma... Ele mesmo fala que ela é uma criança no corpo de uma mulher. Ele até pergunta, né, pro God se, quando ele propõe o casamento, isso é correto, né? Eu posso? Só que assim, pra gente é muito estranho, porque passa uma sensação meio de coisa errada, de pedofilia, porque ela realmente, quando você assiste o filme, embora ela esteja no corpo de mulher, ela realmente é uma criança e ela trata o sexo como uma brincadeira, como uma grande brincadeira. E assim, existe a questão do consentimento, porque ela consente, né? E gosta. Até existe, o primeiro contato do Mark Ruffalo com ela é quando eles vão fazer o contrato de casamento, ela falou, eu preciso conhecer essa mulher. Por quê? Porque vocês estão fazendo um contrato desse? E aí ele vai lá e bota a mão na perna dela, assim, do nada, no primeiro contato. E ela curte, assim, sabe? Então, assim, é algo muito mais... Eu acho que é complexo a gente falar sobre isso, porque existe um consentimento, mas ao mesmo tempo ela é uma criança, né? Então, existe também uma manipulação. Mulher. Ela é uma criança e uma mulher ao mesmo tempo. Então fica uma manipulação. E ela é muito bobinha. Você vê que em alguns momentos ela é muito ingênua. Até pela falta do polimento da sociedade. Ela é muito ingênua. Tanto que tem a parte que ela quer ajudar os pobres. Ela vai lá e cata o dinheiro todo dele e dá. Então assim... Ela tem essa coisa boba de acreditar e tal. E aí a gente trazendo isso pra uma vida real fica um pouco pesado, assim. E ela é bem idealista, né? Isso de dar o dinheiro, pô, é o que a gente sente, né? Quando a gente começa a descobrir o mundo também. Eu vou poder mudar o mundo inteiro. A gente tem isso, né? Acho que isso é muito legal porque ela vai mostrando todas as fases de um desenvolvimento de um ser humano, só que algo exponencial, assim, né? Muito rápido. Ela vai se desenvolvendo intelectualmente, a coordenação também, né? Isso me deixou muito perturbada. O começo do filme, ela andando toda assim, e assim... Só cai, isso, né? Pra mim, já dava o Oscar pra ela, porque, cara, eu fico pensando a construção do corpo, né? Pra você andar com a mente de uma criança num corpo de adulto, e assim, se a gente, quando é adolescente, já fica todo estabanado, que vai batendo em tudo, imagina, né? Ela não tem, né, a criança não sabe nem do dedão dela. E ele conta essa estranheza não só na história, né? Ele traz essa estranheza pra fotografia, ele traz essa estranheza na distorção. Você vê que eles usam em alguns momentos a lente olho de peixe. Então ele causa aquela sensação das bordas distorcidas. E uma amplitude, né? Uma amplitude e em alguns momentos uns movimentos rápidos de câmera que você fica meio confuso. Eu acho que em alguns momentos não deve ser só olho de peixe, eu acredito, não tenho certeza absoluta, que já faz um tempo que eu assisti, que eles usam um pouco de tilt shift também. Tilt shift é aquelas lentes que borram em cima e embaixo e te dá a sensação de miniatura no meio, que foi o sabe? que eu falei pra você, que dá a impressão de que ela tá sendo observada. Às vezes dá a sensação desse distanciamento do que é a realidade pra ela sendo uma miniatura mesmo. Em muitas coisas, nos tons de roupa dela, ela vive de saia longa, de repente ela tá usando shorts. Ela usa só aquele saiote dela, né? Aquela, tipo, uma camisolona dentro de casa. E daí, de repente, você vê que o negócio é branco, não tem cor, não tem manga, não tem nada. E quando ela tá fazendo as escolhas, inclusive da roupa por si só, você vê que é um negócio, cores muito vibrantes, mangas enormes, né? Aquele short bufante. Então você vê que ela é uma pessoa muito expressiva, né? E você vê que eles usam muito no filme tons pastéis, tons de azul claro, de amarelo claro. Eles usam muito amarelo na fotografia. E em alguns momentos, essas cores vão ficando mais fortes. Tipo, a cena que ela vê a cidade lá dos pobres. As cenas do bordel tem cores mais fortes, tem um pouco de vermelho ali. E quando ela tá no bordel, tem cenas estranhíssimas, né? Cenas que incomodam muito, cenas que você fica... Não, mas eu achei que no bordel, eu pensava, né? Ela vai trabalhar num bordel com uma mente de criança, aí você fala, meu Deus, essa criança vai ser engolida. E não, ela se dá super bem, né? Porque ela instala um protocolo, né? Tipo, eu achei super bacana. Ela quer criar uma conexão com os clientes dela, né? Então você conta uma história sua de vida, eu conto uma piada, eu dou uma leve fungadinha em você e ela é muito honesta. Isso é o que traz muito curiosidade, que você fica encantado por ela. Porque ela é muito honesta. Se não tiver bom, a gente espirra uma
uma lavanda. Tipo, se você estiver fedendo, eu te espirro uma lavanda. E não é Quando nem você vai só fazer o isso? ser bom, mas a questão que você falou do polimento, né? Ela não tem, ela até tem alguns momentos que ela fala, ai não, eu não posso fazer isso porque isso não é polido. Mas ela se coloca... Na verdade, em português ficaria educado, né? Ela se coloca em primeiro lugar. E, o que todos nós deveríamos fazer, mas assim, ela pensa nela primeiro. E é engraçado como ela vai parar nesse bordel, né? Que ela chega em Londres e acabou de dar todo o dinheiro dela pros pobres. Dela não, dele, do Mark Ruffalo, né? Mark Ruffalo deu todo o dinheiro dele pros pobres e eles estão desesperados. Ela passa na frente do bordel e a moça oferece. Ela vai, ela entra, o cara dá 3 bimbadas, literalmente, né? O cara vai tum, tum, tum. Ela sai e ela conta pra ele, né? Eu acho muito legal como o personagem do Mark Ruffalo ainda consegue, quando você acha que ele não tem mais, já fez todo o pastelão que ele tinha pra fazer, quando ela entra no bordel, ele enlouquece, ele se desconstrói muito, porque ele é um cara vaidosão, assim, ele é um cara... E ele adora contar vantagem, né? Ele adora, tipo, ele não, é porque você vai se apaixonar por mim. Eu fico até com pena de você, porque eu sou o melhor que você já teve e eu fui o seu primeiro. Então, assim, ele é muito macho escroto. Ele quebra totalmente, porque ele surta. Ele surta. Não, ele é maravilhoso. Essa cena é maravilhosa. É muito shakespeariano, assim, ele surtando. Ele fica fora do tom. É muito bom. Se empolgou. É muito shakespeariano, é muito grande, é muito isso aqui. E é muito grande. E é muito diferente do que a gente espera do Mark Ruffalo, porque ele é um ator que ninguém dá grandes personagens. Não, gente, ele é um ator de repente 30, bem fofinho, querido. É aquele cara, tipo, da casa ao lado, sabe? Que se apaixona aos poucos. Ele não é um ator de grandes personagens e eu acho que esse personagem é um grande personagem. É um grande personagem. Eu vi, eu tava ouvindo uma entrevista e o Yorgos Lanthimos, ele fala que o Mark Ruffalo, ele queria, a princípio, ele quis desistir, porque ele falou, não, eu não tô à altura desse papel. Ele falou, não, você é o ator pra esse papel. A gente tem, assim, o Hulk, beleza, ele é explosivo e tal, mas quando ele volta, Bruce Banner, ele é super querido, fofinho. De repente 30 ele também tá super querido. Ele faz personagens gostáveis, né? E eu tive essa estranheza, até falei pra amiga, eu falei, eu não quero não gostar do Mark Ruffalo dele. Só que ao mesmo tempo ele é engraçado. Porque é tão bizarro, né? Porque é aquele homem que não, você vai se apaixonar por mim. E ele lá. E você vê muito a dualidade de sentimento. Eu acho que uma das cenas que é muito vivo esse sentimento dele, essa dualidade do eu sou louco por você, mas se eu fizer alguma coisa eu vou perder ela, mas porra, como não vou fazer? É na cena que ela dá o dinheiro dele. Porque ele fica enlouquecido, mas ao mesmo tempo ele não quer brigar com ela. Então ele roda, ele cai na cama, ele fica com a mão na cabeça, ele não sei o que. Mas em nenhum momento ele, tipo, surta com ela. Então você vê muito essa dualidade do eu gosto, ele tem essa consciência de que não dá pra contrariar ela, porque senão ela vai embora, não vai confiar nele. Mas quando ela decide ir pra o ex-marido dela, né? Que quando ela descobre a verdadeira identidade dela, e aí o Mark Ruffalo, que tinha pirado mesmo, chegou a ir pra um sanatório. Ele fica tão maluco que ele vai atrás do marido dela na outra vida dela, né? Antes da tentativa de suicídio. Ele literalmente ameaça ela com uma arma porque ela fala, não gostei de ficar aqui, eu vou embora. E aí ele fala, você não vai embora. Daí ela responde, né, com toda a honestidade dela, você tá falando que eu tenho que escolher entre ficar viva ou ir embora? Foda. É muito foda porque, principalmente porque assim, a gente espera que ela vá sofrer uma certa violência ou algo ruim no prostíbulo, né? Não num ambiente de uma casa astronômica, né? Que é uma família cheia de dinheiro. Enfim, uma família cheia de dinheiro e podre, né? Eles são podres. Meu Nós não Deus estamos falando do céu. do Mark Ruffalo, estamos falando do marido dela. O marido aparece em algum momento, enfim. E outra coisa também dessa parte que, quando tem o marido, é a relação que ele explica um pouco essa relação dela de ser muito sexuada, né? Essa coisa dela com o sexo. Que na verdade esse é o único elo que a gente entende o filme inteiro, o único elo entre a Bella com a pessoa que ela era antes dela morrer. Porque ele fala que ela era muito sexuada.
E pelo que ele fala, dela ser muito cruel e tudo mais, então talvez essa frieza que ela tenha com as coisas, essa forma fria dela lidar com o sexo também seja um pouquinho do ela. Essa fala é muito importante pra fazer essa ponte, né? Que, aí você fica, quando ela fala isso, você fala, será que ela tem alguma consciência de quem ela era? Causa uma dúvida na gente, assim, tipo, será que ela ainda tem alguma coisa de quem ela era? Ou será que realmente a personagem que existiria antes não existe mais e morreu mesmo? Uma coisa que me bateu uma dúvida em mim agora e eu não tenho nem noção, mas, né, com certeza não tem uma explicação, mas será que o cérebro que colocaram nela era um cérebro feminino ou um cérebro masculino? Será que faz diferença? Falam que era um cérebro infantil, mas... Só fala que é um cérebro infantil. E isso faz a gente pensar, né, na construção social, na verdade, né? Como educamos as nossas crianças? Eu acho que é muito... Eu acho que esse filme traz essa discussão muito, porque você vê, claro, que ali de uma forma exagerada, principalmente em relação ao sexo e tal, mas eu acho que ali mostra muito disso. Será que nós criamos nossas crianças, principalmente as meninas, pra serem quem elas são? Com toda a autonomia, Será que se elas fossem um pouquinho menos polidas, se tivessem um pouquinho menos de certo ou errado, tem que sentar desse jeito, tem que fazer tal coisa, será que elas não seriam pessoas mais interessantes, pessoas mais corajosas? Pois é, não só mais interessantes, mais corajosas, como mais seguras de si, né? Mais seguras de si, menos medo de errar, de arriscar, porque a Bella menos medo de errar e menos medo de pôr limite nas pessoas em volta, porque a Bella não tem. Embora ela goste muito do sexo, se ela não quer, ela não tem. E sabe, ninguém bota medo nela, ela simplesmente não tem, acabou. Como seria a nossa vida se a gente tivesse um cérebro infantilizado, né? Porque na criança ela tem essa questão da descoberta, ela tem essa questão de ver tudo como possível, bonito. Isso é muito legal do uso das cores, né? Porque os céus são maravilhosos. E aí você vê realmente pela perspectiva da Bella, porque ela tem essa visão de que o mundo é um lugar incrível. Mas eles são muito fake, né? Lembrando mais uma vez aqui, mais um pontinho da fotografia. Essas coisas, os fundos, o mar, o céu, eles são muito fakes. Mas mesmo, eu acho que é justamente pra mostrar o encantamento que ela tem da vida, né? Pra mostrar que, assim, ela vê tudo muito brilhante, ela vê tudo muito incrível, o mundo como um lugar bonito de se viver, a não ser naquele momento que ela vai pra Alexandria, e aí aquela cena, logicamente, real, né? Que ela vê de cima as pessoas pobres, e assim, bem um tom só, não tem, é tudo bem amarelado, nada, né? Você vê aquela coisa que parece árida. Eu acho que inclusive é pra mostrar o ponto de vista dela, né? De que, tipo, quebrou, né? Não é mais um mundo colorido, é um mundo monocromático e ponto. Fica aqui a pergunta, quem você seria se você não tivesse tanto polimento da sociedade? Eu tranquilamente falaria desse filme por mais umas 2 horas, mas... E você? O que você achou desse filme? E eu quero só deixar uma frase que ela fala pro assistente quando eles estão conversando. E eles conversam muito tranquilamente, né? Sobre como é o relacionamento deles. Ele fala que ele não tem ciúme dela, né? Que o corpo é dela. Que ele tem ciúme do tempo que as pessoas passaram com ela. Eu acho que ele tem um amor genuíno, assim, por ela, né? E ela fala... Eu acho que não é amor, eu acho que é uma admiração. Admiração, pode ser. Eu acho que ele tem uma curiosidade, um negócio, mas eu acho que não é amor. E aí ela fala, eu gosto desse amor livre, né, libertário que a gente tem. E, enfim, se a gente fosse mais livre, se a gente amasse dessa maneira, se nós fôssemos pessoas corajosas, experimentando, quem a gente seria? Quem a gente seria? Conta pra gente! Vem cá, Piruá, assiste tudo e se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e até o próximo!